Bem, boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí a mais um Compliance Talks, um tema bastante apimentado aqui de final de ano, né? Brinde ou vantagem devida, a linha tênue dos brindes do final de ano. E a gente vai ter um grupo de estrelas aqui para tocar esse tema, e liderado pelo o nosso Tite aqui, que é o Eduardo Steino. Eduardo Steino, ele é responsável pelas áreas de compliance, integridade e auditoria interna da Andrade Gutierrez, reconhecido também como um dos profissionais mais admirados do Brasil na LEC, em 2018, 19, 20, 21, e também no anuário de análise dos anos 2020 e 2021, além de ser professor de MBA da PUC Minas. E ele vai apresentar o time aqui que vai escalado aqui para fazer o nosso Compliance Talks. Eu queria, antes de passar a bola para o Eduardo, dizer que, tradicionalmente, a gente sorteia um livro para as pessoas que ficarem até o final do nosso evento, né? A gente não deve, é um evento que vai durar em torno de 40 minutos a 60 minutos. E o livro escolhido é o Why Not, né? É o livro da Raquel Landim, que conta a história aí da JBS nesse período mais crítico, com bastante aprendizado, e foi um livro escolhido pelo Reinaldo Goto. Eduardo, bem-vindo, e passo a bola para você aí para apresentar nosso time de estrelas. Obrigado, Marcelo. Bom, boa tarde a todos que estão aí conosco. Eu já perdi as contas aqui da quantidade de vezes que o Marcelo me colocou nessa enrascada de mediar o Compliance Talks, e hoje eu estou super contente aqui que nós estamos recebendo duas pessoas que, para além de serem profissionais com muito mais credencial do que as minhas, que o Marcelo disse aí, são pessoas queridíssimas, super simpáticas, amigas, e eu tenho um orgulho danado de conviver com elas, de trocar figurinhas, até da vida pessoal mesmo com elas. Então, o Reinaldo Goto, eu acho que dispensa apresentações, mas é o líder de compliance da BRF, tem uma experiência gigantesca, né? Todas as vezes que muitos de nós aqui temos um dilema ético, a gente liga para ele, que ele geralmente atrapalha a nossa vida e coloca uma série de outras coisas assim, para a gente pensar. E, Reinaldo, eu queria te agradecer muito aí o convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Edu. Tá? É uma grande honra aí, compartilhar esse painel aí com a Ana e contigo também. Obrigado pelo convite. E a Ana também, enfim, super querida. A Ana hoje está na Qualicorp, né, liderando aí as áreas de compliance, toda a parte de GRC. Outro dia eu mandei uma foto para a Ana, ela deve ter achado que eu ia falar do código de conduta, mas mandei uma outra foto para ela, que eu queria dividir com ela aí o nascimento da minha filha. E ela sempre muito querida e desejou muita saúde. Ana, obrigado aí por ter topado, estou muito contente de estar com você aqui. Prazer é todo meu, Edu. Sempre bom dividir o palco aí com você e com o Reinaldo. Ainda que assim, dá para perceber que eu estou no meu quarto, estou isolada, estou com Covid. Então, que bom que a gente está online. Assim fica todo mundo em segurança. Pessoal, o Compliance Talks, ele tem um sucesso danado. Para vocês terem uma ideia, teve mais de 1.000 inscritos aqui, quase 1.000 inscritos dessa vez, e tem muita gente online. E aqui a ideia a gente sempre foi bater papo aqui com os especialistas da área, né? Porque a gente sabe que as dores que nós de grandes empresas temos são semelhantes às dores de outras grandes empresas ou de empresas menores também, né? Então aqui sempre foi um local de muita franqueza, onde vocês que estão aí nos ouvindo também podem fazer todas as perguntas, né? Eu preparei aqui uma lista de perguntas bem
picantes aqui sobre o tema, mas a gente sempre fica muito contente em receber perguntas aqui da audiência. Então, quem se interessar em fazer perguntas para o Reinaldo e para a Ana, podem ficar à vontade, que eu vou ter oportunidade de fazer aqui. Hoje o nosso tema é brindes e presentes, né, por uma razão simples. Assim, nós vamos nos aproximando do final do ano, né? Todo mundo, se não pensou, está pensando em fazer alguma coisa aí na empresa. O último Compliance Talk nós fizemos sobre o período eleitoral. A empresa pode ou não pode incentivar santinho, pode ou não pode proibir, foi super legal. E hoje, por razões óbvias, estamos fazendo aqui a parte de brindes, presentes, etc., né? E aí eu vou começar... Quando eu estava pensando nas perguntas aqui, eu falei, eu preciso ser criativo o suficiente para colocar essa galera aqui para pensar. E aí tentei ser bem provocativo aqui nas perguntas, Ana. Eu queria começar contigo, sabendo da polêmica que o assunto tem. E aí já vou colocar uma pimenta na história aqui. Quer dizer, quando a gente está falando de recebimento de brinde, né? O mesmo brinde, ele pode ser ok para um colaborador, né? Quer dizer, ele pode ser bacana de ser recebido por um colaborador e não pode ser por outro, né? Quer dizer, tem diferença e por quê? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. De novo, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser bem direta na resposta, mas com duas óticas. Eu, antes de trabalhar na saúde, trabalhei muitos anos na infraestrutura, com mineração, materiais de construção, enfim. Então, a minha visão sobre brindes, quando eu estava na indústria, numa empresa que era basicamente B2B, era uma. A minha visão na indústria da saúde, né, no setor da saúde, ela muda. E aí eu vou explicar um pouco por quê. Assim, de cara, os funcionários da mesma empresa, eu entendo que não, a não ser que alguém aqui me apareça com um exemplo, mas assim, se um não pode, outro também não deveria poder, até por uma questão de equidade. Acho que não tem brinde bom, brinde ruim, brinde... correto ou brinde incorreto. Eu acho que o ato do brinde, ele sempre pode trazer alguma influência e por isso eu acho que é importante evitar. Se a empresa é business to business, para mim não faz sentido, sinceramente, opinião pessoal, porque eu acho que você corta na raiz qualquer tentativa de aproximação que não seja pelas melhores práticas de mercado. No entanto, quando eu cheguei na saúde, eu descobri que, e foi assim, foi minha primeira reunião como diretora de compliance, estavam se discutindo justamente quais seriam os brindes que seriam dados para os clientes da Qualicorp. E aí eu fiz a pergunta de $1 milhão. Mas escuta, tem agentes públicos nesses clientes? Aí ficou todo mundo com o olho desse tamanho, porque sim, a gente tem o plano de saúde basicamente do governo inteiro. E aí começou aquela conversa um pouco indigesta, né? Meu lado, para quem não sabe, eu tenho 2 formações em economia e marketing. Meu lado economista falava, para que gastar dinheiro com isso? Meu lado mercadólogo falava, como assim? Você precisa fidelizar o cliente, a marca precisa estar bem, passou aí por grandes solavancos, óbvio que tem que dar brinde. E a gestora de riscos e compliance, que não olha o copo nem meio cheio, nem meio vazio, procura os germes, tentando se entender no meio desse mundo novo, né? Então, assim, para uma empresa B2C, que você tem que ter um apelo à marca forte, eu acho que você tem formas de trabalhar. Não acho que o brinde é a melhor, mas eu reconheço o papel que ele tem, quando a gente está falando do cliente. Agora, você pode, ao mesmo tempo que você dá um brinde, fazer algo bem pela sociedade, né? Então, o brinde na época era uma caixinha daquelas JBL incríveis, que dá para fazer uma festa no apartamento, e eu troquei por um porta-retrato singelo feito por uma comunidade indígena, lindo, mas com uma cartinha explicando toda a ação social que a gente tinha por trás dessa iniciativa, né? E de como a Quali queria se posicionar, não só como uma facilitadora de plano de saúde, mas como alguém que busca meios de levar a saúde para todo mundo. Então, essa é um pouco a minha visão.
Eu sei que entrar no palco com o Edu e Reinaldo vem tiro bomba para todos os lados, então bora, tô pronta. Bora. Bacana demais. Eu me reservo no direito aqui de lembrar e comentar o que eles falam. Eu lembro que todo ano tem um determinado stakeholder nosso que manda um panetone lá para a empresa, lá em São Paulo. E o panetone é gigante, assim, um negócio difícil até de carregar. E aí todo ano o presidente me ligou, vem cá pegar o panetone. Aí a gente põe o panetone lá na copa e eu coloquei, a última vez, coloquei uma plaquinha. Como o panetone, o doutor Ricardo pediu para dividir com você, seguindo a regra de compliance. Assim, é bem legal. O Reinaldo, você, com toda a sua experiência de já ter, enfim, feito acontecer e ter colocado em pé várias vezes esses controles e procedimentos, conta para nós assim, o que dá mais certo e, ao mesmo tempo, o que dá errado quando as áreas de compliance tentam regular essa história aí. Tá. Bem, de novo, muito obrigado aí pelo convite, né? Já nos aproximando, como vocês falaram, né, no final do ano, tá? Então não se esqueçam, né, de comprar os kits da Sadia e da Perdigão também, né? Pelos simples da Sadia, tá? Os Chester da Perdigão, né? Standards e os longos também, né? Mas indo talvez para aquilo que pode ser errado, tá? Acho que por mais banal que pareça, tá? O errado talvez é copiar o código de conduta ou a política de uma outra empresa, né, que não seja a sua empresa, principalmente, né, e tomar como verdade alguns dogmas, vamos dizer assim, tá, que vem... Óbvio, né, quando você vai escrever um código de conduta ou uma política, é sempre bom, né, ter como referência outras políticas, outros códigos, tá? Mas acho que a Ana, ela retratou muito bem, tá, as peculiaridades de alguns mercados diferentes também. Então, eu também tive a felicidade de passar por alguns mercados, tá? Então, tem algumas anedotas bem interessantes, né? Então, primeiro é o seguinte, tá? Então, de repente, você vai colocar lá, não, brinde, então, por exemplo, bebida alcoólica proibido. De forma nenhuma, né? Nenhum tipo de bebida alcoólica você pode receber ou dar como brinde. Parece um fundamento bem tranquilo, tá? Mas você tem que lembrar que existem indústrias que vendem bebida alcoólica, né? Então, qualquer um que já foi, né, numa empresa, né, que vende bebida alcoólica sabe que, inclusive, existem os processos de degustação, vamos dizer assim, né? E para essas indústrias específicas, tá, a bebida alcoólica pode ser alguma coisa aceitada, tá? Eu me lembro de uma associação na área de saúde também, né? E eu queria até complementar aqui a Cris Bezerra também, que eu conheci nessas andanças da vida, que também está nos escutando, tá? Teve uma associação onde a gente escreveu um negócio que para a gente era super tranquilo, tá? Que é um nome técnico, né, que a gente dá assim, ó, nenhum brinde em eventos de entretenimento adulto, né? Ou nenhuma promoção em eventos de entretenimento adulto, que é um negócio também, tá, que é extremamente fácil de se entender, né? Do tipo assim, gente, né, isso aí é coisa do passado, tá? Existiam acordos que eram feitos no passado, né? Ou algumas coisas relacionadas ao entretenimento adulto, né? Mas você acredita que veio uma associada falando assim, olha, gente, eu entrego, sim, brindes em eventos de entretenimento adulto, eu produzo preservativos, né? Então, olha que interessante a peculiaridade de falar assim, não, essa cláusula nunca vai ser rompida, tá? E eu pego até algumas coisas que são meio culturais, tá? Minha família é de origem japonesa, né? Sou de terceira geração, né? E na nossa cultura japonesa, tá, é muito comum, né? E pode parecer bastante estranho, né? Mas, por exemplo, quando você vai no funeral de uma pessoa, né? De um conhecido, né? E que pode até, eventualmente, até ter algum tipo de relacionamento comercial com você, tá? Mas é tradição, tá? Você colocar dinheiro no envelope e entregar para a família, né, da pessoa. Então, assim, nossa, você entregou dinheiro, né? Mas você sabe que naquela época, naquele momento especificamente, tá? A família tá em uma dificuldade, e é uma tradição você colocar dinheiro no envelope. E eu sempre perguntava para minha mãe, mas quanto que vai colocar de dinheiro no envelope? Tá? Daí minha mãe sempre explicava assim, olha, depende, né, de quão bem está a família no momento e do nível de proximidade. Eu falei assim, tá, mas quanto que é isso, na verdade, né? E interessante também tá que depois que você dá um envelope com dinheiro no funeral, tá, você recebe da família, né, normalmente ou uma toalha, né, ou um prato, vamos assim, com um ideograma da família, tá?
Porque eu estou falando esses exemplos que parecem ser bem excepcionais, vamos assim, tá? Mas para você estudar um pouco, na verdade, tá? A indústria onde você está, para ver se existem algumas peculiaridades com relação, né, às suas políticas, às suas normas relacionadas ao brinde, tá? Mas acho que o ponto fundamental, né, que inclusive eu também aprendi, né, numa ação coletiva, né, na área de oil and gas, tá? É que você sempre tem que lembrar o seguinte: quando você vai dar um presente para alguém, né, menos importante do que a sua regra do presente é o que a outra pessoa ela pode receber, né? Então você não vai dar, né, um chocolate, por exemplo, que não seja diet para uma pessoa que é diabética, né? Você não vai dar, né, alguma coisa que tenha lactose para alguém que tem alergia à lactose, tá? Você não vai dar uma proteína suína para alguém que provavelmente tem uma religião ou um do Oriente Médio que não possa. Então você sempre pensa, né, nas restrições daquela pessoa que vai receber. E normalmente a gente se preocupa muito na nossa política, tipo assim, eu vou escrever uma política do que eu não posso dar, né? Mas o que a outra pessoa pode receber, né? E aí acho que a Ana trouxe um ponto bastante importante, né? Que é claro que para pessoas públicas, né? E também é difícil às vezes você saber o que é as pessoas públicas, tá? Porque ainda mais na saúde, né? Como ela mencionou, né? Pode acontecer da pessoa ser ter um contrato privado com a instituição, tá? Mas também ser um concursado público, vamos dizer assim, e ter ainda, né, o consultório dele. Ou seja, no mesmo dia, ele as três coisas ao mesmo tempo, né? Então, para isso também, acho que é importante olhar um pouco a legislação, tá? E também o que é errado, ou vamos dizer, que pode dar errado também, tá? Talvez não se atualizar na legislação, tá? Então, acho que tomem cuidado também quando vocês forem dar um Google, né, relacionado a limites de blinds para iniciativa pública, tá? Existe um decreto novo, né, o 10.889, né, que ele fala lá de blinds de baixo valor, e ele define, na verdade, no decreto o que é o baixo valor, né, que é 1% do teto da remuneração prevista, né, no artigo 37 da Constituição, né, que vai dar uns 360, 390 reais, mais ou menos. Eu acho que é importante, né, simplificando, tá, olhar para a indústria, né, e principalmente também olhar para a contraparte, o que a contraparte pode receber com relação aos brindes. Legal. O Renato está falando um negócio que é importante, né? Nós temos uma mania de querer copiar as coisas, né? A gente esquece que benchmark é diferente de cópia, né? O pessoal fala, me manda sua política. Não, te manda, tá no site, né? E aí a pessoa acha que a política da Andrade vai ser ótima para ela, né? A política da Andrade vai ser ótima, só para Andrade, para Qualicorp, para BRF, ela não serve, porque eu não falo lá nem de galinha avó, nem de doente, como a Ana deve falar lá, paciente e tal, né? Então, acho que o recado de pesquisar, mas não copiar é fundamental. Ana, na sua experiência aí, que também já colocou isso em norma, né? Já escreveu procedimentos, assim, como é que funciona essa parte aí de divulgação, treinamento, comunicação? A gente deve conseguir colocar valores aí numa política de brinde? Como é que você tem levado esse assunto dentro das empresas que você passou? Olha, Edu, eu sempre soube da referência de valor, sempre preferi não adotar. Quando estava na indústria, basicamente a gente proibiu qualquer tipo de brinde, a não ser que fosse de valor irrisório com o logo da empresa. Isso porque no mercado B2B e principalmente, né, essa indústria de base não tem esse apelo de marca tão forte. E teve até uma ocasião, né, você me perguntou se uns podem receber, outros não. O CEO na época recebeu uma Mont Blanc do presidente de um dos maiores 5 bancos aí do Brasil por ter feito uma palestra lá. E o nosso rito era sempre devolver o brinde com uma cartinha falando, olha, a gente entende aqui o seu gesto, mas a gente está impedido de aceitar qualquer coisa nesse sentido, então toma de volta.
Nesse caso, foi muito específico, ele achou que ia ser muito indelicado, então a gente fez uma doação da caneta e escreveu uma cartinha para ele falando, olha, entendemos o seu gesto singelo, não aceitamos, mandamos para doação via via instituto, né? Então, acho que esse foi um caminho. Aí, de novo, a resposta depende da indústria que você está. O recebimento, principalmente quando vem de outras empresas, eu olho com muito maus olhos, porque eu acho que não tem nada a ver com corrupção, mas tem um conflito de interesses ali, privado, de pegar um contrato com você de novo, que eu acho que não precisa. Acho que é indevido, né? Entendo quem faz, mas eu acho que é uma forma de preservar mais a companhia. Agora, as empresas têm níveis de maturidade também para esse tipo de conversa, né? Essa foi uma conversa que, se eu chegasse na Quali, com tudo que eu já tinha que fazer, e fosse falar, não, ó, meu amigo, a partir de amanhã você não recebe uma caneta a mais de brinde, e meu nome já é fácil de estar na boca do sapo, né? Até o negocinho do final do ano. Então, eu acho que a gente tem que... E até para o compliance não ficar uma coisa extremamente... pesada, né? Eu ouvi semana passada numa palestra como é que faz para o compliance não ser um Exu trava-rua. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Você não ser um Exu trava-rua. Coisas que tem risco baixo, eu acho que você consegue aceitar num primeiro momento e você vai norteando a empresa, mostrando que as práticas vão melhorar, né? Que a empresa deveria querer se assemelhar a uma multinacional, uma empresa de grande porte, uma empresa best in class. Mas eu não tiraria tudo de cara. Aí, de repente, nesse momento, aceitar aí os 390, que eu já acho alto, eu até liberaria, mas não por muito tempo. Bacana. Até Reinaldo... porque, Edu, desculpa só fazer um complemento. Já tive essa experiência. Dá trabalho ficar gerenciando recebimento de brinde, valor. Depois você tem que verificar se é isso mesmo. E as pessoas não querem entrar no sistema para dar o disclosure, para dar transparência. Então, assim, aí fica o fulano que viu que o ciclano recebeu, aí vai no canal de conduta. Eu acho que simplifica a vida de todo mundo se for de outra forma. Mas vamos ver o que o meu amigo Reinaldo acha disso. Pois é, a Lívia acabou de fazer uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com isso, que eu queria ouvir vocês também. Ela colocou, vocês entendem que todos os recebimentos de brindes devem ser reportados ou apenas os que fogem da política? E aí, Reinaldo, começa aí. Nós temos um processo de autodeclaração, tá, Edu, e tentando ser o mais automático possível, tá? E a gente fala, né, que é para a própria proteção da própria pessoa, né? Ela vai lá e a qualquer momento ela fala, né, relacionado ao tema, tá? Ao valor, tá? Eu concordo muito com os princípios que a Ana falou, tá? Mas só para dar algumas complicações, vamos dizer assim, tá? Então, nós da BRF, por exemplo, tá? Nós temos 100 mil funcionários, né? Muita gente, né, em diversas funções diferentes, né? E a gente tem um marketing muito ativo, né? Então, assim, eu falei de algumas marcas icônicas e que tem, né, presença na televisão, né? Não só na mídia, mas nas redes sociais, muito, muito forte, tá? Então, né, por isso nós definimos um valor de referência de R$150, né? E eu acho que também um dos pontos que a Ana trouxe bem interessante é isso, né? Eu acho que assim, tá? E eu já me deparei bastante com isso, né? Às vezes a gente pega uma pessoa, né, recém-formada, né, sai daqueles cursos, né, que fez lindo, maravilhoso, né, onde, né, sempre tem um exemplo, né, que o compliance officer barrou o negócio, né, e o presidente, que é aquela coisa toda, tá? Acho que é super bacana, super legal, tá? Mas, né, aí ela se depara, né, que ela vai dar um parecer negativo contra uma pessoa, né, que colocou lá que o brinde era de R$160, né, e ficou, né, extremamente chateada porque a pessoa ainda questionou se não poderia ser, sendo que a política foi muito bem escrita, foi aprovada por todo mundo, né, e eu falo bem tranquilamente, tipo assim, não, vamos analisar, né. O que eu coloquei na política é o seguinte, o valor de referência, né, é de R$150, né, e o que nós também procuramos falar um pouco com o pessoal do marketing, olha, mais R$150, mas tenta também trabalhar com uma reserva institucional, ou seja, você não precisa procurar um R$149,99, né, né,
eu acho que a Ana deu um exemplo interessante, eu também tenho um exemplo interessante, que assim, né, ela falou lá dos quadros dos retratos, o brinde, os 2 brindes que eu me lembro que eu recebi, que eu tenho melhor memória, tá? Foi um evento que eu fui na EDP, onde eu fui para fazer uma palestra, tá? E o presidente da EDP me escreveu um cartãozinho desse tamanho, assim, tipo, obrigado, coisa e tal, tá? Com as palavras, e assinou, né? Quanto vale aquilo ali? Cara, aquilo para mim vale muito, na verdade, né? Assim, mas não tem valor comercial nenhum, né? E outro foi um evento também que eu fui numa instituição de previdência, os caras mandaram lá um daqueles cookiezinhos com o meu nome, eu achei super simpático, né? Super bacana, mas que também deve custar seus 15, 20 reais, né? Mas acho que o ponto também, né? Acho que a Ana trouxe bem interessante, né? É essa questão, né? Ou seja, você tem que entender um pouco a dinâmica, né? E eu não tenho problema nenhum, né, em colocar um valor de referência para que o processo, né, os grandes processos fluam rápidos, ágeis, tá? E nós temos também um sistema, como eu falei, tá, para autodeclaração, o cara coloca lá, eu não vou ficar fazendo nenhum tipo de controle micro relacionado a isso, tá? Mas se o cara quiser trazer, né, sei lá, 2 mochilas, uma mochila tradicional de R$140, tá? E uma mochila, né, feita, vamos dizer assim, tá, com comunidades, né, em situação de vulnerabilidade, por R$160, eu não tenho problema nenhum em aceitar de R$160 em detrimento da de R$140, né? Acho que é uma questão de um pouco de bom senso, né? Outra coisa também que é um exemplo que eu acho interessante, né? Nós temos investido muito nas mídias digitais, né? Então, nós temos grandes influenciadores, né? Então, se vocês entrarem aí nos canais, né, das nossas marcas, vocês vão ver, né, pessoas muito famosas, vamos dizer assim, né, com quem nós temos contratos, né? Mas nós também temos aqueles influenciadores orgânicos, né? Orgânicos é aquele cara que você vê que tem um grande potencial, mas ele não tem nenhum tipo de formalismo ainda também, né? E aí, outra coisa que eu acho que é interessante colocar como referência aqui, né? O CONAR também, ele soltou uma cartilha bem interessante relacionada a isso, né? Ou seja, até que ponto você pode mandar as coisas para que a pessoa, né, faça lá um unboxing, né? Mostre os produtos que você mandou para eles, tá? Tem algumas regrinhas relacionadas a isso que a gente combina com a contraparte, tá? E para esses especificamente a gente definiu um valor diferente dos R$150, que é um valor de até meio salário mínimo, né? Pode parecer alto ou pode parecer baixo, na verdade, né? Para a gente é baixo comparado com os outros contratos bem altos que nós temos com os influenciadores, tá? Mas também foi uma outra maneira que a gente encontrou, vamos dizer assim, tá? Para dar um pouco mais de agilidade com relação a essas decisões, tá? E eu acho que, só que para o recebimento, né? Eu concordo muito com o que a Ana falou, tá? Porque no recebimento também, eu acho que define bastante a cultura da empresa, né? Aquilo que não só você tolera, mas principalmente que os líderes toleram, né? E eu tenho boas referências com relação a isso, tá? Que também, acho que estava na segunda semana aqui na BRF, né? E como nós somos um dos grandes anunciadores de TV aberta, tá? O nosso presidente do conselho, ele recebeu de uma das grandes TVs, né? Um quadro, que era um quadro relativamente caro, me parecia bastante caro, né? Ele nem sabia qual era o valor, tá? E ele também mandou pra gente e falou assim, o que diz a política relacionada a isso, né? Eu falei assim, o cara tá me testando, né? Acabei de chegar aqui também, tá? A política diz que o senhor precisa devolver, né? Daí ele falou assim, tá bom, faz uma carta aí e devolve. E eu acabei fazendo a carta e devolvendo, né? E eu acho que mas isso dá algumas sinalizações também bastante fortes, vamos assim, para a organização, né? Então, assim, se o presidente do conselho, tá, ele devolve um brinde, qualquer um pode devolver um brinde também. Ô, Ana, tem uma pergunta aqui, a sua cara, da Jaqueline Rocha. Ela diz o seguinte, que é praxe os hospitais pedirem para as distribuidoras a participação na festa de fim de ano, na festa de ano novo, com envio de brindes ou determinado valor que é revertido para a compra de brindes para os empregados. Entender que o envio de brindes de um valor maior, como ferro de passar roupa, forninho, secador, estojo de maquiagem, cupons de loja, até um valor de R$100 seria legal. Consideras que se quer saber... Seria legal, considerando que se quer sabermos para quem irá o brinde, quer dizer, o hospital pode pedir aí para essas distribuidoras, sempre que vai fazer um sorteio lá na festa, o que
que você acha disso? Olha, Difícil a poder, pergunta, hein? poder parece que pode, né? Não vejo, pensando aqui legalmente, um impeditivo. Agora, eu fico me perguntando, e na saúde tem muito disso, e eu sei que vai demorar algum tempo para a gente mudar essa realidade. A saúde é muito difícil de você tirar os aspectos pessoais dos profissionais, né? Você tem um problema, você liga para o hospital, você pede um leito, você liga no plano de saúde, você pede uma exceção. Se você não consegue exceção, a justiça pede essa exceção por você. Então você vai entrando num emaranhado que é muito difícil você separar depois as coisas. E eu acho que justamente por isso o ideal seria que a gente conseguisse nas coisas pequenas, nas médias e nas maiores, e cada vez colocando mais uma coisa em seu lugar. Eu acho que pedir dinheiro para qualquer coisa que não seja para você fazer uma ação social para quem de fato precisa, já me parece uma coisa um pouco fora da realidade de hoje, sendo muito sincera. Eu colocaria nesses termos. E quando eu cheguei na Quali, tinha e tem ainda muito disso. E a forma que eu encontrei de dar negativa sem necessariamente dar uma super negativa foi o meio do caminho via ESG. Né? Então, olha, entendo, mas e se a gente fizer com este recurso uma ação assim, 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 com o próprio hospital? Enfim, você pensa em parcerias, você pensa em formas de estar junto, de estar com seu parceiro, mas sem que esse recurso seja para uma festa de final de ano, sabe? Eu sou um pouco dessa opinião. Mas, de novo, estando no mercado da saúde, para mim antes era muito mais fácil de estar a boa regra, né? Porque a empresa já estava madura, estruturada, era best in class, não tinha muita necessidade desse tipo de conversa, então dá para ser preto no branco. Na saúde eu acho que ainda não dá. Acho que não existe maturidade ainda, acho que é um setor que, né, eu e Reinaldo aqui, e Edu, a gente está há anos falando de ações coletivas, a da saúde tem muita coisa para acontecer, mas eu não iria por esse caminho, sinceramente, eu tentaria contornar. Agora, se não tiver como contornar, paciência, tenta no próximo ano. O Reinaldo, tem um item aqui que incomoda todas as áreas de compliance, que é ser chamado de juiz, assim, né? Assim, o pessoal abre a nossa porta e diz, recebi isso aqui, pode ou não pode? Né? É muito... Ih, o Edu que caiu? Caiu, Então eu vou terminar a pergunta para ele, Reinaldo. Tá bom. Pode falar. Eu acho que vamos seguir até ele voltar. Tá bom. Você pegou a pergunta, não? Peguei, tá? Eu acho que alguns cuidados que a gente tem que falar, sempre levar em consideração, tá? Eu acho que a Ana foi muito precisa, né, na questão, né, da gente não ser antipático, coisa e tal, mas a gente também tem que saber que a nossa função, sim, tá? Ela tem, né, um papel bastante fundamental. Então, assim, quando você vai dar um não, ele tem que ser um não bem categórico, né? E ele tem que ser levado a sério e obedecido, tá? E por isso que eu também tenho tomado bastante cuidado, não só eu, mas com a minha equipe, né? Do tipo assim, o que a pessoa ela realmente está te pedindo, tá? Porque assim, se é uma norma, se é algo ilegal, tá? Não precisa nem perguntar, né? Assim, não pode, e se fizer, né, vai ter necessariamente as consequências, tá? Agora, o que não pode acontecer muitas vezes na nossa área, tá? É o que eu costumo, e me desculpa se eu vou ofender alguém da área religiosa, mas assim, é o efeito água benta, do tipo assim, não, eu perguntei para o compliance, e o compliance deixou e está abençoado aquilo que foi feito. Então, tipo assim, não, gente, você tem um bom senso, né? Assim, se é uma coisa que no seu bom senso, né? E você olhou as normas, você entendeu que pode ir, tá? Então, assim, não preciso do meu julgamento especificamente relacionado a isso, e tomar o risco faz parte da pessoa da área de negócio, tá? Você quer alguma recomendação do tipo assim, né? Esse caso aqui eu não sei, tudo bem, eu posso fazer uma recomendação ou algumas contestações específicas, né, com relação
ao tema, tá? Então, eu acho que também tem que se tomar um certo cuidado com isso, tá? Outra coisa que acho que também, né, é muito comum, né, é a dificuldade, muitas vezes, né, ou da nossa área comercial ou da nossa área de compras, né, de muitas vezes falar não, né? Então, às vezes, nós temos que intermediar o processo, né, até para falar não, né, para falar o seguinte, olha, até gostaria de receber alguma coisa do tipo, tá? Ou, né, receber esse pedido, tá? E aí nós preparamos a resposta de não. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso também, vamos dizer assim, tá? Desde que seja bem combinado, vamos assim, com a área responsável, vamos dizer assim, tá? De como nós vamos atuar. Beleza, eu dei uma volta aqui, mas já voltei. Eu tenho uma coisa que me incomoda muito, né? Que é o líder terceirizar para a área de compliance a solução da empresa, né? Não podemos deixar isso acontecer, né? O líder está lá, ganha mais, tem salário melhor, tem bônus melhor para cuidar das pessoas que estão lá do lado dele. E aí, Ana, eu queria te ouvir um pouco qual é o papel do líder nesse assunto de brindes, assim, né? Nós lideramos pessoas, mas eu queria ouvir um pouco o que você espera dos outros líderes da empresa perante a isso, né? O que você acha? Olha, Edu, a gente sempre espera a maturidade, né? A gente dá os treinamentos, explica por quê, dá exemplo, que não falta exemplo no mundo de onde isso não dá certo. Então, de fato, quando não vem com maturidade é onde eu começo a ficar desgostosa, sabe? Onde eu começo a querer dar uma lição. O que me incomoda muito é o líder que vocês são muito elegantes, eu preciso falar com todas as letras. O que mais me incomoda é aquele cara que faz seguro de retaguarda com a área de compliance. Ele sabe que não pode, mas ele tenta um vai que, e aí ele formaliza tudo para você, te faz perder um tempo enorme lendo as entrelinhas, porque é uma casca de banana. E, pô, dá para ser maduro, né? Não pode. Se a política tá lá, pô, isso já passou pela diretoria, já passou pelo conselho, por todos os comitês. Você vai ainda ficar tentando buscar uma forma, Então, assim, isso eu acho que não dá. E para isso eu acho que o compliance tem que ser mais duro mesmo. E se fizer de novo, se tiver reincidência, taca advertência, porque não dá. A gente não está mais lidando com criança, não é um assunto novo. E aí eu acho que entra o meu radicalismo. Geralmente eu sou da turma do deixa disso, mas nesse tipo de caso não tem como. Ô, Reinaldo, quando a gente pensa em brinde, né, talvez uma das relações mais naturais que existe aí é da relação comprador-vendedor, né? Você sempre imagina assim, não, o comprador, o fornecedor vai me levar um brindezinho lá, é uma coisa meio automática. Só que se de um lado isso é verdade, de outro lado você precisa se relacionar com a comunidade, né? Eu sempre brinco aqui com as pessoas, não significa dizer que nós aqui da Andrade vivemos tudo que nós vivemos, que a gente não pode mais falar com ninguém, né? Quer dizer, a empresa é um organismo vivo, se relaciona e tal. E aí que eu acho que vem o desafio, quer dizer, se de um lado a relação, né, comprador-vendedor de proximidade, ela pode parecer ruim, de outro precisa existir para uma relação comercial acontecer, né? E aí eu preparei aqui algumas coisas meio pinga-fogo aqui, quer dizer, pode sair para almoçar, o comprador-vendedor, eles podem ser amigos, né? Ele pode ir para a feira, ver o produto, conhecer, pode beber bebida alcoólica, enfim... O que você vê aí de cuidados e desafios nessa relação comprador-vendedor com relação a brindes, entretenimento e hospitalidade? Eu acho que quanto mais impessoal, né, óbvio, né, é o ideal, vamos dizer assim, tá? Mas vou pegar aqui o exemplo da nossa indústria, né, e lembrando, né, que a gente não está falando aqui, né, nós estamos falando de uma empresa multinacional, né, que exporta, inclusive, tá? Mas que nós estamos também em municípios pequenos, né, municípios de 20 mil pessoas, onde nós empregamos 4 mil pessoas, vamos dizer assim, tá? Então, assim, todo mundo meio que se conhece, né, ou a pessoa já trabalhou na nossa empresa, tá? Ou tem algum nível de relacionamento com a empresa, tá? Então, assim,
eu impedir da pessoa sair de almoçar, primeiro que eu não vou conseguir controlar, tá? E depois também, né, que, como que eu vou controlar necessariamente a amizade deles, tá? Então, acho que o que nós temos aqui também, né, é um processo de autodeclaração, né? E quando nós falamos em autodeclaração, a gente deixa bastante claro o seguinte, né? Os conflitos, né, mesmo que aparentes, né, eles são de cunhos pessoais, tá? Ou seja, né, parentesco, né? Ou seja, né, cônjuges que trabalham em vendedores, em empresas que fornecem para a BRF, tá? Ou que compram da BRF, tá? Mas também amigos próximos, né? E acho que o grande risco que a gente tem, que está um pouco na sua pergunta, né, são as redes sociais, tá? Porque hoje, né, acho que assim, você, né, vai tirar uma foto com um colega seu, tá? Numa piscina, num churrasco, né? Vai colocar nas redes sociais e amanhã pode estar no canal de denúncia, olha, né, o Eduardo ali, né, tomando cerveja, né, com, né, um vendedor, um fornecedor da Andrago de Gutierrez, tá? É difícil, tá? Mas acho que assim, os nossos sistemas de autodeclaração eles estão aí para isso, tá? E os canais de denúncias também eles estão aí para isso, tá? Eu acho que pode sair para almoçar, eu acho que pode ser amigo, tá? Eu acho que pode levar para feira, ou você pode ir para feira, né, para ver o produto. Nós temos uma política bastante específica para isso, inclusive para feiras internacionais, tá? De que você tem que pagar todos os seus custos relacionados a isso, tá? Com relação a bebidas alcoólicas, nós temos algumas restrições muito mais por questões de segurança, vamos assim, tá? Principalmente no horário de trabalho, tá? Mas, tá? Com essas ressalvas, né, das autodeclarações, tá? E da questão da impessoalidade, né? E com esse grande risco hoje, né, da superexposição, da hiperexposição hoje que nós temos, não só das redes sociais, tá? Mas também, né, que hoje todo mundo tem o celular na mão, né? E pode, né, criar uma história ou, né, então acho que o cuidado é bastante grande relacionado a isso. Legal. Tem uma pergunta aqui do Vinícius, que eu também queria ouvi-los. O Vinícius fala aqui, ó, trabalha em uma fintech de meios de pagamentos. Às vezes, os colaboradores da área comercial recebem alguns brindes, viagens de parceiros. Atualmente, sorteamos entre os colaboradores. Seria a melhor solução ou a melhor forma seria recusá-lo? E aí, Ana? Eu acho que a melhor forma é recusar, e se aquilo for importante, a empresa tem que arcar com os custos de qualquer tipo de treinamento, viagem, etc. Eu acho que é importante recusar, porque tá dando para a pessoa, mas está dando para a empresa, né? Eu tive um caso recentemente onde cheguei na reunião de diretoria e tinha uma sacola em cada lugar de cada diretor. Aí eu olhei e falei, que estranho, né? Que é isso? E quando eu abri era eu não sei se era Alexa ou eu não sei, eu não sou, já deu para perceber que eu não sou uma pessoa tecnológica, mas era uma Alexa ou equivalente. E aí eu perguntei para a secretária, falei, mas o que é isso aqui? Ah, não, ó, o diretor de TI deixou aqui para todo mundo. Falei, mas o que ele comprou isso aqui para todo mundo? Não, é que o parceiro mandou especialmente para vocês. Eu falei, tá ótimo. Peguei todas as sacolinhas, falei para a secretária, pode devolver. E olha que incrível, né? O executivo da época, que não está mais no negócio, ia justamente fazer uma apresentação sobre mudança de sistema, sai do Microsoft, vai para o Google. Então, assim, não dá, né? Se você quer o tempo inteiro assegurar e mostrar para os seus parceiros que a questão não é o relacionamento, é o que eles entregam e fazem de bom, eu acho que essa é a melhor forma. Depois disso, se você quiser se relacionar, se você quiser tomar um vinho, se você quiser sair para almoçar, eu também não vejo problema nenhum. E uma coisa que eu uso muito é uma frase que eu aprendi com o Rafael Sori, da KPMG, que é assim, o conflito, ele tem alergia à luz. Então, se você tem um conflito, mas você joga a luz nele, você está tirando esse conflito. Você não precisa deixar de contratar uma pessoa que você gosta, que você é parceiro, que faz um bom trabalho, que, by the way, é uma pessoa com quem você se relaciona. Você só precisa ter certeza que você avisou sobre esse relacionamento e que ela vai ter oportunidade de participar de um processo com outras pessoas com quem você não conhece, não se relaciona e não teve uma experiência no passado. Então, eu enxergo um pouco dessa maneira.
Reinaldo, quer completar aí? Aqui na BRF nós temos uma gradação também, tá? Acho que preferencialmente, como a Ana falou, tá? A opção número 1, né, é devolver, tá? Nós também temos essa prática, né, de sorteio quando não conseguimos por algum motivo, tá? Devolver, tá? Também temos esse cuidado, vamos dizer assim, né? Principalmente com as culturas internacionais, né? Porque nós somos grandes exportadores também, tá? E principalmente, né, para alguns países asiáticos, onde também é costume, muitas vezes, né, se dar presentes, né? E pode ser uma indelicadeza, eventualmente, né, você recusar um presente. E até é estranho, né, porque você está recebendo um presente de um cliente seu, vamos dizer assim. Então, por isso nós também temos essa ressalva de que nem sempre a gente só recusa o presente, tá? Mas também eventualmente a gente sorteia internamente o presente ou o brinde que foi realizado, foi recebido. A Adriana colocou um comentário bom aqui. Pior é quando o próprio diretor fica com os presentes e não dá o exemplo, né? Isso acontece aí de vez em quando. Isso acho que tem até uma ressalva relacionada a isso, né? A gente deixa bastante claro também, né? Porque assim, mas o cara mandou para minha casa o brinde, né? Não foi para a BRF. Desculpa, tá? Ele só mandou o brinde na sua casa porque ele tem um relacionamento comercial com a empresa, né? Então, assim, não é porque o endereço foi o seu endereço pessoal, muitas vezes, tá? Que não deixa de ser um brinde, né? Com caráter comercial, né? A Cris Bezerra aqui, que está nos dando o orgulho da presença, também faz um comentário que a Ana colocou num ponto importante. Quer dizer, o momento que o brinde chega muda, né? Quer dizer, no meio de uma negociação aí tem uma criticidade por vezes maior mesmo. Ana, fala um pouco de relacionamento com o poder público, assim, e tem muita pergunta boa sobre isso. Aí eu tentei. O cliente público pode participar do churrasco de fim de ano da obra? A polícia pode almoçar na fábrica? Enfim, como é que a gente coloca todos esses cuidados aí numa relação público-privada? Gente, são temas complexos e, de novo, vai de empresa para empresa, cada empresa tem uma situação específica, né? Então, para quem tem fábrica, operação, e quando eu vim da indústria eram 634 fábricas distribuídas no mundo. O que significa que você tem esse risco do agente público, do policial querer almoçar na sua fábrica e ele espera que de bom grado você faça isso. E aí você tem que ir negociando um a um para tirar, porque não dá para você baixar um regulamento, às vezes não dá. Eu lembro de um caso de uma fábrica numa região horrorosa que se eu baixasse um regulamento eu acabava com a segurança da fábrica. Então eu não vou para resolver um problema, criar outro que ainda é maior, né? Eu preciso prezar pela segurança das pessoas. Então, você tem que ir entendendo como é que você inicia essa conversa, quais os exemplos que você dá, quem que você chama para o seu lado, quem são os outros interlocutores na cidade que podem te ajudar nessa mediação de conversa. É um assunto delicado que você, não, na minha opinião, não faz da noite para o dia. Agora, claro, em algum momento você tem que tirar a relação, ela precisa ser sem esses penduricalhos, né? E isso precisa estar claro para todo mundo. A forma de fazer é que eu acho que quando você está com problema, você liga para o Reinaldo, liga para o Edu, pergunta como é que eles saíram, vê se tem operação na mesma cidade, se conhece alguém que você possa ter uma conversa com mais transparência para ajudar aí a resolver. Agora, não dá, né? Se o cliente é um agente público, não dá para ele estar na festa da empresa. Se ele é um agente público e ele é seu cliente, mas, by the way, vocês são amigos há 30 anos, se conheceram na faculdade, então deixa para fora desse ambiente toda essa circunstância, né? Eu já tive também um caso de um diretor de relações governamentais que basicamente ele cresceu com a turma do STF e são os amigos dele. Puxa, que bom, deixa, assim, aí é que o Chinese Wall tem que ser maior mesmo, porque você já tem essa relação. Além de declarar, evita que qualquer coisa da empresa esteja no mesmo momento
que um evento dessa magnitude, dessas pessoas. Então, podendo evitar, evite. Acho que esse é o ponto aqui para mim, porque assim, a maldade ela tá em todos os lugares, né? Se a gente olha como exemplo, a gente acabou de sair de uma crise, semana passada estava todo mundo falando da carona que o Lula recebeu para o Egito. A matéria plantada dizia fulano de tal da Qualicorp, fulano de tal não tem nenhuma ação mais da Qualicorp, nenhum centavo. Mas a narrativa para a mídia é boa. E quando a narrativa é boa, como é que você faz para segurar? Então, eu acho que o principal ponto aí para você se tornar uma empresa que as pessoas não duvidem disso, você tem que ter uma longa jornada evitando ao máximo esses penduricalhos. Senão, é crise atrás de crise e demora um tempo para você restituir aí a sua imagem, a sua reputação. Então, minha recomendação é tentar ser meio xiita mesmo. Sim. E talvez só para complementar uma coisa que a Ana falou, né? Eu acho que e esse tema que ela trouxe também é muito importante, né, para que não haja assim, pré-julgamentos, vamos assim, né, de temas que às vezes, né, a gente só lê a primeira notícia, né? Mas com relação ao poder público, acho que é importante mencionar, né, que nos últimos 3 anos, né, vários órgãos do governo, né, eles têm também implementado seu sistema de integridade e criado, né, regras específicas, tá? Menciono aqui uma regra que é bem peculiar da nossa área, né, porque nós somos, por exemplo, fiscalizados pelo Ministério da Agricultura e, né, acho que o Brasil também tem uma excelência, né, para exportação, né, de proteínas, né, graças também, né, a um rigoroso sistema de fiscalização nas nossas plantas. Então, se você for nas nossas plantas ou nos nossos concorrentes, vai ter um fiscal ali, tá? E tem uma norma específica dizendo o seguinte, olha, você pode dar o seu Chester, o seu Peru, tá, para todo mundo, menos para esse cara, independente do valor, né? Então, você imagina, né, que às vezes posso ter uma planta de 5.000 pessoas, tá, que eu vou dar, né, o Chester, o Peru, tá, pro porteiro, né, para o caminhoneiro, para todos os nossos funcionários, tá, para 4.990 menos aquelas 10 pessoas, tá, que são específicos do Ministério da Agricultura, tá? Que eu posso até argumentar que o valor é irrisório, que é simbólico também, né? Porque ele também está lá no processo de produção, aquela coisa, tá? Mas existe um regulamento específico, extremamente rigoroso, como o que a Ana também elaborou muito bem aqui, está falando o seguinte, ó, esse caso específico, tá? Não pode receber. Então, existem alguns regulamentos bem específicos também para relacionar ao poder público. Ô Reinaldo, eu sempre brinco que até outro dia a gente não sabia no Brasil se compliance era conceal com 2 S, né? E ao mesmo tempo, acho que o assunto depois da operação, catapultado pela Operação Lava Jato, ficou cada vez mais comum falar e tal. Você acha que nesse assunto de brindes aí, né? Quer dizer, os empregados da empresa, mas também os fornecedores, parceiros, representantes, eles já estão mais conscientes aí que isso não rola? Podemos ficar animado, o copo está meio cheio. Como é que você vê a mudança da cabeça das pessoas? Eu vejo 2 sinais, um com um pouco de preocupação, tá? E outro talvez um pouco mais otimista, tá? Um pouco de preocupação, tá? É que a gente viveu um processo longo de pandemia, né? Onde várias indústrias sofreram muito, né? Especificamente, né, a indústria de feiras e eventos, né, sofreu bastante, né, nesse período, tá? Então, eu vejo com uma certa preocupação, né, essa retomada, e até entendo, às vezes, até o apetite, vamos dizer assim, tá, de algumas empresas, né, para retomar algumas coisas, né? Mas aí talvez um excesso, né, de criatividade, né, de coisas que acho que já tinham sido diminuídas bastante lá no passado, mas que voltam a aparecer, né, congressos caríssimos, né, viagens sofisticadas, né, e de novo, né, pessoal, acho que como a Ana bem falou e você também discutiu, tá? Acho que dá para a gente ser criativo, né, sem, né, ter, né, esbanjar muito, ou principalmente, né, sem sair do que seria o razoável, né? Então, acho que eu tenho um certo temor, vamos dizer assim, né, com relação
algumas retomadas de algumas práticas pré-pandemia, vamos dizer assim, tá, que me preocupou um pouco. Por outro lado, o que eu vejo de bastante positivo, tá, e eu convido também vocês também, né, ou a comunidade de compliance, né, cada vez maior, né, é pegar o telefone e ligar para os colegas, tá? Então, eu tenho bons exemplos, assim, tá, de funcionários nossos que receberam, né, algumas coisas um pouco mais caras, né? Esse do panetone que você mencionou também aconteceu aqui e o cara não escolhe necessariamente aquele panetonezinho pequenininho, né? Tem que ser o panetone realmente grande, assim, né? Eu falo assim, gente, né? Precisa necessariamente disso? Mas eu não tenho problema nenhum em pegar o telefone e ligar para o compliance officer, inclusive da empresa, se eu conhecer ele, né? E acho que a gente conhece bastante compliance officer, tá? E até para que ele tome ciência do tipo assim, puxa, eu vou ver aqui o que aconteceu, né? Já fiz isso com bancos, já fiz isso com emissoras de televisão, tá? Já fiz isso com fornecedores, tá? E eu acho que a gente tem que se ajudar um pouco também, né? Porque às vezes também, né? Nós também não sabemos tudo o que está acontecendo em todas as pontas, né? E aí, tá? Até para que, né, a gente tenha, né, esse senso comum, assim, do que seria razoável, né? E eu sempre falo assim, olha, se você quiser mandar alguma coisa para a BRF, o valor de referência é R$150, tá? Não pode ter uma repetição dos últimos 6 meses, preferencialmente sem bebida alcoólica, tá? E se você quiser, né, discutir aí um rol de brindes que você acha razoável, eu fico aqui à disposição para até discutir o que né, nós praticamos e que nós achamos razoável, tá? Então, acho que e eu vejo com bons olhos, vamos assim, tá, o crescimento, né, de empresas, até de médio e pequeno porte, que também tem um sistema de compliance, né, para a gente discutir um pouco dessas práticas. Né? Legal. Acho que a Ana deve ter caído, Reinaldo. Então, a carga vai ficar no C aqui, ó. A Regiane perguntou a nossa opinião. Devemos ter uma política específica para tratar esse assunto ou só abordar no Código de Conduta e Política Anticorrupção já atende? Eu acho que tem que ter no Código, Regiane, mas preferencialmente uma política também é bastante importante, tá? Porque não dá para, no Código de Conduta, né, que é alguma coisa mais principológica, tá? Talvez você ter algumas peculiaridades, tá? Que peculiaridades são essas, né? Eu acho que já foi comentado aqui, né? Às vezes, tão importante quanto o valor, tá? É a situação, né? Então, assim, na nossa política fala lá claramente, né, que a gente os nossos funcionários podem receber convites, por exemplo, né, para ir em feiras e eventos, tá? Mas desde que a empresa não esteja no processo de negociação, né? Ou seja, se está no meio da negociação, tá? Aí sim, né, naquele período específico, tá? Você não pode receber nenhum brinde, né? Nenhum tipo de hospitalidade das empresas que estão participando daquela licitação, tá? Então, acho que isso é o tipo da coisa que é um pouco mais detalhada, tá, Regiane? Que no nosso caso, nós detalhamos uma política e não está único exclusivamente no Código de Conduta, tá? Legal. Ô, Ana, a gente falou muito aqui até agora de pode, não pode, melhores práticas, mas tudo no final das contas termina no canal de denúncias, né? Quer dizer, tudo quanto é parte de monitoramento acaba fechando lá, porque as pessoas usam mesmo, né? Cada vez mais as pessoas estão usando o canal de denúncias. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que o volume de denúncias por mês a cada 1.000 empregados no Brasil dobrou em 5 anos. Era 2,49 denúncias por mês a cada 1.000 empregados, e agora nós estamos 4,99. Então, acho que a turma está começando a ter a compreensão melhor de como é que isso funciona, né? E aí eu queria saber um pouco da sua opinião de qual que é o papel do canal de denúncias nesse processo, né? Quer dizer, na sua experiência, você já recebeu denúncias de brindes em canal e como é que é o processo de apuração disso? Já. Estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Eu fui ali e voltei. Dessa vez foi minha vez. Já recebi, sim. Eu lembro
quando eu estava na indústria, a gente implementou a prática em 2014 para 2015. E nessa época todo mundo achou um absurdo não poder dar nem receber brinde. E a gente tinha colocado nesse formato. E o começo foi meio turbulento mesmo, de algumas pessoas passarem por cima, ou porque queria passar por cima mesmo, ou porque ficou sem jeito de devolver, e aí preferiu deixar na empresa, levar para casa, sumir com o negócio. A gente teve vários casos. Então, o processo de apuração, esse é o típico caso que faz o compliance, de certa forma, perder tempo, né? Porque são coisas que deveriam ser mais simples e acho que as pessoas têm que ter responsabilidade com o que elas colocam no canal. Mas, no meio disso, pode ter uma relação muito esquisita por trás, e isso dá também para a gente. Às vezes é aquela pulguinha que o compliance precisava para abrir uma apuração e acabar identificando uma série de práticas que não são bacanas vindo da mesma pessoa. Então, eu acho que é isso. O canal, ele acaba sendo fonte para muita coisa. Eu sinto isso, que, né, com o passar dos anos, as pessoas têm procurado muito mais o canal, que é uma coisa boa. Eu também sinto que tem gente que quer fazer vingança via canal de denúncias. Então, o compliance officer tem que ficar atento. Você tem que olhar aquilo com uma lente de... faz uma primeira apuração antes de abrir uma investigação, mas coloca uma lente de se aquilo é uma forma de vingança, uma forma de falar mal do outro, ou se de fato ali pode ter o nascedouro de uma relação que pode estar se tornando promíscua e que tem outras pessoas querendo avisar, né? Sim. Geralmente tem. Geralmente tem. Só para fazer um adendo, né? Essa frase que a Ana usou, né? Que a luz, acho que é um dos melhores antídotos, né, contra os conflitos, vamos dizer assim, tá? Eu sempre costumo dizer também, né, que o segundo lugar é o primeiro a me ligar no canal, né? Assim, então, voltando lá à sua questão, né, se pode jantar com o fornecedor, né, se pode ser amigo, tá? Gente, o segundo lugar quem ganhou uma venda aqui para a BRF, tá? Sempre fica feliz, não, mas o segundo é o primeiro que vai me ligar por algum motivo. Vai ligar porque o processo foi injusto, não foi transparente, porque o Reinaldo é amigo de fulano de tal, porque tem uma foto aqui dele, tá? Então, né, por isso que a questão da transparência, né, das autodeclarações são bem importantes. Pessoal, nós estamos aqui, nós somos super fiéis aqui ao horário, tem respeito não só aos participantes, mas também ao público. Reinaldo, tem mais uma última pergunta. Tem várias perguntas, mas eu selecionei uma aqui da Marcela para a gente fechar, que eu achei interessante. Ela falou assim, em relação à entrega de brindes para parceiros de autarquias, que são os intermediários do nosso serviço, qual o limite de dar brindes para um funcionário dessa autarquia que nos prestou um excelente atendimento? É uma prática recomendável? Não, definitivamente não, tá? Eu acho que ele prestou um excelente serviço, sem dúvida nenhuma, né? Mas, ao mesmo tempo, tá? Ele está dentro das suas funções, né? Então, acho que, principalmente, né, esse sentimento, às vezes, né, do espelhinho ali, né, do toma lá da cá, né, que acho que é muito complexo, vamos dizer assim, muito problemático, né? Então, acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso. Beleza. Pessoal, tem várias perguntas. Eu vou pedir desculpa aqui à turma que escreveu. Eu tentei ao máximo concatenar aqui e seguramente não consegui. Queria só passar, Marcelo, antes de te devolver aí, primeiro para a Ana, já agradecendo muito aí para ela dar a mensagem final, e depois o Reinaldo. E eu, em nome aqui da moderação, queria agradecer essas duas feras aí, gente finíssimas, amigos nossos. Antes de eu mandar assim, você topa, o cara está respondendo já que topa, não sabe nem para onde. Então, quem tem amigo tem tudo, né? E eu fiquei muito contente aqui. Nós tivemos mais de 200 pessoas online, gente. Numa época de Copa do Mundo, seguramente, porque essas duas feras toparam aqui, né? Então, obrigado, Ana, e obrigado, Reinaldo. Obrigada, Edu. Como palavra final, gente, o que eu mais tenho aprendido nessa área é o seguinte: o compliance não é preto no branco.
A gente tem diversas nuances de cinza e precisa olhar caso a caso, né? Quando a gente chega com não, sem entender a realidade da empresa, do negócio ou do que a pessoa tá passando, a gente corre o risco de virar lá o Exu trava-rua que eu falei. Então, minha recomendação é troquem ideias, né? Troquem informação. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com a Cris, ela queria fazer um benchmarking comigo, no final eu que fiz um benchmarking com ela, anotei tudo, já convidei ela para dar treinamento. Então eu acho que é muito isso. No nosso universo, a troca ela traz um resultado muito maior. Então fica aí meu agradecimento e minha dica e meu abraço para vocês. Sim. Eu acho que na mesma linha que a Ana falou, tá? Eu acho que um cuidado que a gente tem que ter, né, num ambiente tão antagonista e polarizado que a gente vive, né? Mas nós também somos empregados de uma empresa, né? E não adianta você querer odiar, né, ou perseguir, ou, né, ir contra, né, o pessoal de marketing e vendas, né? A gente tem que lembrar também, né, que talvez a gente tenha alguns princípios diferentes, né? Porque nós somos muito treinados para dizer não, né? E se você for pensar no fundamento do cara do marketing, né, sempre tem que pensar fora da caixinha, né? E do cara de vendas, ele é treinado para não aceitar o não, né? Não aceite o não como resposta, tá? Então, assim, né? Então, só que onde está o meio do caminho desses dois polos, tá? Eu acho que é justamente, né, construir o sim, tá? Então, acho que o papel nosso do compliance também falar não, muitas vezes para a gente é fácil, né? Mas construir o sim é difícil, né? Para vendas é o contrário, né? Acho que o sim ele vem rápido, né? Mas o não ele tem que sempre justificar, né? Então ele sempre tem que argumentar o porquê não, né? E gostaria de registrar aqui meus parabéns, Edu, né? Que você evoluiu agora para ser pai também, né? Então você daqui a pouco, né? Vai ter que, né, ter as amarguras de explicar, né, as coisas, não é porque é assim, tá? Tem que importante isso, a gente treinarmos, vamos dizer assim, né, para qualificar o não, né, e também para construir o sim, né. Eu acho que com isso a gente vai amadurecendo nossos sistemas, tá, e vai se aproximando cada vez mais das áreas de negócios, né, e abarcando de uma maneira correta os que são mais importantes no final do dia, né. Queria de novo agradecer e parabenizar pela iniciativa de vocês. Marcelo, tá contigo aí. Então, o papo estava uma delícia, a vontade é continuar com você, conversando e escutando vocês a noite inteira, e não é à toa por isso que a gente tem casa cheia até o último minuto do Compliance Talks, e a gente fica muito grato em poder contribuir com esse evento para a comunidade de compliance. A comunidade de compliance nos ajuda muito, sempre nos ajuda, a Click Compliance, e a gente procura no Compliance Talks devolver um pouquinho o que a comunidade traz para a gente de forma tão genuína e tão colaborativa, e o Compliance Talks é esse espaço, né, que a gente tenta fazer isso de uma forma ampla, né, e trazer esse conhecimento e gerar esse networking. Muito obrigado mais uma vez para vocês. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Ana. Eduardo acabou de ser pai, gentilmente manteve o compromisso aqui de executar esse Compliance Talks, de novo, de forma brilhante. E eu tenho aqui uma ganhadora do livro, é a Érica Tagami. Érica, parabéns pelo livro, que você possa curtir aí essa leitura. Eu vou te pedir depois para você tirar uma fotinha com o livro, para as pessoas acreditarem que estão recebendo o livro após o Compliance Talks. É uma tradição a gente sempre premiar com o livro aí, o comparecimento de vocês, a audiência, o prestígio que todo mundo tem dado para a gente nesse evento, que já virou um calendário obrigatório durante o ano. E aí, Eduardo, 2023 se vira nas contas aí. Não, 2023 nós vamos arrumar outro moderador aqui, que eu já tô velho, tô gagá aqui, já não tem mais. Mas foi ótimo, beleza.
Érica, só peço para você fazer um resumo do livro e mandar para todos aqui, né? Obrigado, gente. Foi um Um prazer estar abraço, com vocês. Um abraço, viu? Obrigada, um abraço.